meu nome é Fabiana, gostaria então de agradecer e nós vamos falar um pouquinho então sobre as atualizações no tratamento da insuficiência cardíaca, o que mudou na última diretriz. Um pouco parecido com o que, bom, esses são os meus titulações e potenciais conflitos de interesse, que não vão interferir na minha apresentação. Então, uma das características diferentes dessa diretriz é que ela não é uma diretriz toda nova. A diretriz de insuficiência cardíaca, ela foi feita em 2018. Ela era uma diretriz muito nova para ser totalmente revisada. Então, ela é uma atualização de tópicos emergentes em insuficiência cardíaca. Por que que isso precisou ser feito? Porque nos últimos 2 anos, entre 2018 e 2021, quando a diretriz foi publicada, na verdade 3 anos no total, muitos temas foram surgindo e com muito impacto para o tratamento da insuficiência cardíaca. Então, mediante essas novas evidências, a sociedade achou por bem que nós deveríamos rever alguns tópicos. Então, esses foram os tópicos abordados na diretriz e hoje aqui nós vamos focar especificamente no tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Por que isso? Porque essa é uma figura que mostra a evolução do tratamento da IC nas últimas décadas. Então, na década de 80, nós tínhamos apenas os vasodilatadores e a comidralazina e nitrato. Tínhamos apenas hidralazina e nitrato e inibidores de ECA. Na década de 90, foi o momento em que os beta-bloqueadores e os antagonistas mineralocorticoides surgiram. Nos anos 2000, foram os anos dos dispositivos implantáveis, como CDI e terapia de ressincronização. No ano de 2010, foram os dispositivos de assistência ventricular para os pacientes com insuficiência cardíaca avançada, além da descrição de vabradina e sacubitril/valsartana, que será uma das medicações abordadas nessa aula. E em 2020, 3 outras classes de medicamentos foram descritas: os inibidores de SGLT2, estimuladores da guanilato ciclase e ativadores da miosina. Então, diante de todas essas evidências, nós tivemos uma mudança, inclusive, no fluxograma da diretriz. Então, enquanto nós tínhamos um fluxograma que, em 2018, que tinha como terapia básica a terapia tripla para o tratamento da insuficiência cardíaca, que inclui inibidores de ECA, beta-bloqueadores e antagonistas mineralocorticoides, nós passamos a ter, para a diretriz de 2021, uma terapia quádrupla para ser instituída o mais precocemente possível. E depois dessa terapia quádrupla instituída, aí sim uma reavaliação do quadro em 3 a 6 meses para se usar terapias adicionais para o tratamento da insuficiência cardíaca. Então, essa é a primeira mudança. A ideia de se tratar o paciente com insuficiência cardíaca o mais brevemente possível, com todas as medicações que mostraram evidência em redução de mortalidade e morte cardiovascular. Então, voltando a falar um pouquinho sobre o que mudou na diretriz, sobre sacubitril/valsartana, ele já era descrito na diretriz de 2018, porém, houve alguma pequena mudança em relação à diretriz de 2021. Primeiro lugar, em que sacubitril/valsartana também é chamado de INRA, e ele pode ser usado em 2 momentos e de formas diferentes. Ele pode ser utilizado substituindo o inibidor de ECA ou ao invés de inibidor de ECA. O que eu quero dizer com isso? Eu posso, um paciente que já está usando inibidor de ECA, trocar por sacubitril/valsartana, ou então pensar na possibilidade de, num paciente virgem de tratamento, já iniciar o tratamento com sacubitril/valsartana. Por que existe essa diferença entre esses 2 cenários? Porque o grau de evidência para uma situação e outra é um pouquinho diferente. Então, o que nós temos de dado de evidência sobre o uso de sacubitril/valsartana nos pacientes com insuficiência cardíaca crônica? Esse é o dado do estudo Paradigm, que testou sacubitril/valsartana versus enalapril e mostrou, num trabalho com mais de 8.000 pacientes, uma redução de morte cardiovascular ou admissão por IC de 20% e uma redução de morte cardiovascular também de 20%, além de uma redução de morte súbita de 20% e de morte por piora
melhora da IC em 20%. Nesse estudo, o sacubitril/valsartana foi comparado com o inibidor de ECA. No entanto, todos os pacientes incluídos precisavam ter passado por um período de run-in, em que eles usavam tanto IECA quanto sacubitril/valsartana. Então, não eram pacientes virgens de tratamento. Então, no estudo que a gente tem uma redução de mortalidade, um impacto muito grande dessa medicação versus o inibidor de ECA, que já era tradicionalmente utilizado para o tratamento da IC, eles foram em substituição ao inibidor de ECA. Por isso, a recomendação da diretriz é uma classe 1 de recomendação, nível de evidência B, porque a gente tem apenas um estudo falando sobre isso, mas sacubitril/valsartana pode ser usado em substituição à IECA para disfunção de VS sintomática em pacientes já em uso de terapia otimizada tripla para redução de morbimortalidade. No entanto, a gente também tem alguma evidência em outros dois cenários. No cenário do paciente agudo, o que nós temos de dado, esse é um estudo com 800 pacientes, notem que o anterior tinha 8.000 pacientes, e que testou o uso de sacubitril/valsartana em pacientes hospitalizados, mostrando uma redução de peptídeos natriuréticos mais significativa quando comparado com o uso de inibidor de ECA. Então, mostrando que também existe um benefício de uso dessa medicação numa população de pacientes hospitalizados. No entanto, como o estudo não está falando em redução de mortalidade, o impacto acaba sendo um pouco menor e a recomendação da diretriz para usar nesse cenário é uma classe de recomendação 2A. Além disso, 34% dos pacientes tinham IC nova, ou seja, 1/3 dessa população não tinha utilizado inibidores de ECA previamente. Então, considerando os dados de impacto do estudo anterior que eu mostrei para vocês, além do fato de agora existir um estudo mostrando que mesmo pacientes que não usaram IECA poderiam se beneficiar de sacubitril/valsartana, a diretriz, então, também coloca como opção iniciar o tratamento da IC diretamente com sacubitril/valsartana. Como essas evidências não são evidências como redução de mortalidade, o grau de recomendação varia entre as diretrizes. Então, na nossa, ela é 2A, enquanto que na diretriz americana, eles já preferem que se comece o tratamento direto com sacubitril/valsartana, tirando do dado de que se a gente sabe que essa medicação tem um impacto sobre o uso de inibidores de ECA, a gente já pode iniciar diretamente com ela. No entanto, na diretriz europeia, começar com sacubitril/valsartana é 2B. Então, só para a gente ver como isso varia muito de diretriz para diretriz. No entanto, utilizarem substituição ao inibidor de ECA para o paciente que persiste sintomático é classe 1 de recomendação nas 3 diretrizes, brasileira, americana e europeia. Por quê? Porque o impacto sobre isso foi sobre redução de morte e inclusive de morte súbita. Bom, então, sobre sacubitril/valsartana, é isso que nós temos de novidade na nossa diretriz. Mas nós temos também o que foi o grande boom de tratamento da insuficiência cardíaca, que foram os inibidores de SGLT2. Os inibidores de SGLT2 foram medicações testadas para pacientes diabéticos, em estudos de pacientes diabéticos, que mostraram uma redução de morte cardiovascular e hospitalização por IC nos pacientes diabéticos e de alto risco cardiovascular, o que vai de encontro com o que o Dr. João acabou de nos dizer, que nesse perfil de pacientes no pós-evento coronariano agudo existe uma preferência pelo uso dessas medicações nos pacientes diabéticos. No entanto, nestes estudos, especificamente no estudo EMPA-REG, os pacientes diabéticos apresentaram uma redução de hospitalização por insuficiência cardíaca. Então, isso acendeu uma luz para uma possibilidade de uso da medicação também para pacientes com IC. E diante desse cenário, 2 estudos foram desenhados, o DAPA Heart Failure e o EMPEROR Reduced, um deles usando dapaglifosina e o outro utilizando empaglifosina para o tratamento especificamente de pacientes com IC, agora apresentando ou não diabetes. Então, falando um pouquinho sobre esses 2 estudos que foram o marco dessa mudança, da grande mudança da diretriz. O estudo da APA Heart Failure foi publicado no New England em 2019 e o EMPEROR Reduced no New England em 2020.
Notem, então, um pouquinho das diferenças e semelhanças entre eles. Aqui utilizando dapaglifosina, aqui utilizando empaglifosina. Nós temos aqui pacientes em classe funcional 2 e 3, predominantemente classe funcional 2, assim como no EMPRO-Reduced, predominantemente classe funcional 2, todos pacientes com disfunção sistólica e com peptídeos natriuréticos elevados, mostrando que eram pacientes que apresentavam aí algum grau de congestão. Notem também o perfil de medicação que esses pacientes já apresentavam. Então, 86% dos pacientes em uso de ECA ou BRA e 11% em uso de sacubitril/valsartana, perfazendo aí 96% em uso de IECA ou BRA ou sacubitril/valsartana, que consiste no bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Enquanto que aqui 90% dos pacientes em uso de uma dessas três medicações. 96% em uso de beta-bloqueador e 71% em uso de antagonista mineralocorticoide. Por que eu estou destacando isso? Por quê? Porque era uma população de pacientes muito bem medicadas. Então, os pacientes com uma terapia tripla em alta porcentagem no estudo. E o que se observou com os inibidores de SGLT2? Uma redução de morte cardiovascular e piora da insuficiência cardíaca de 26%, com um NNT de 21. O que significa um NNT de 21? Que para cada 21 pacientes tratados com essa medicação, eu reduzo um evento primário de morte cardiovascular ou hospitalização por IC, em uma população extremamente bem tratada para insuficiência cardíaca. O mesmo aconteceu com a empaglifosina, mostrando, então, o impacto dessa medicação no cenário dos pacientes com IC. E quando a gente compara pacientes diabéticos e não diabéticos, a gente percebe que não existe diferença. Notem que as duas curvas estão para a esquerda do 1, ou seja, mostrando benefício tanto no paciente diabético quanto no paciente não diabético. Então, agora a gente passa a ter uma medicação que foi descrita para tratar diabetes, que tem impacto em insuficiência cardíaca e independe da presença ou não de diabetes. Isso muda completamente tudo que a gente conhece do tratamento da insuficiência cardíaca, que sempre foi a partir do conhecimento da fisiopatologia da doença, a gente buscar uma medicação. Aqui não. Nós temos uma medicação descrita num outro cenário, em que a gente não sabe direito como é que ela funciona e como ela tem esse impacto, mas que mostra um impacto muito importante no tratamento da insuficiência cardíaca. Mostrando também uma redução de 30% de hospitalização por insuficiência cardíaca nos dois estudos. Além disso, em um dos estudos, especificamente o estudo com empaglifosina, a gente nota que houve também uma melhora da função renal. Paciente com insuficiência cardíaca muito frequentemente apresenta disfunção renal e isso é um problema no uso das medicações para IC, que também tem impacto sobre a função renal. E aqui a gente nota que, ao longo do tratamento com empaglifosina, embora nos primeiros 15 dias a gente tenha uma queda da taxa de filtração glomerular, ao longo do tempo existe uma preservação da função renal. E isso nos mostra, então, uma medicação que ainda tem um impacto maior de preservar o rim do nosso paciente com IC. Além disso, um estudo mais recente em pacientes hospitalizados, mostrando que a empaglifosina permite uma redução de peso, mantendo a função renal desses pacientes. E isso é extremamente relevante num paciente de IC, cuja principal complicação é internação e congestão pulmonar. Por isso, então, a diretriz colocou como classe de recomendação 1, nível de evidência A, o uso de dapaglifosina ou empaglifosina para pacientes sintomáticos, diabéticos ou não, recebendo terapia otimizada para o tratamento da IC. E ainda a possibilidade de usar essa medicação para melhora da função renal em pacientes com e sem diabetes, desde que a taxa de filtração glomerular seja maior do que 20, que foi a taxa limite para se utilizar a medicação nos estudos. Isso vai de encontro com o que a diretriz europeia nos coloca, também classe 1A de recomendação, e a diretriz americana, que também
coloca para os pacientes com IC sintomática que a gente deve utilizar, associar inibidores de SGLT2. Então, colocando aqui os 3 fluxogramas da diretriz europeia, da diretriz americana e da diretriz brasileira, eles são semelhantes, porém a diretriz tanto americana quanto a europeia já colocam os inibidores de SGLT2 na primeira linha de tratamento, e a diretriz brasileira colocou de uma forma de opção para o médico que, no paciente que tem terapia tripla, ele pode seguir 2 caminhos, ou associar inibidor de SGLT2 primeiro e depois trocar inibidor de ECA por sacubitril/valsartana, ou o contrário, primeiro trocar IECA por sacubitril/valsartana e depois associar inibidor de SGLT2. Mas uma coisa que é fundamental, a gente não deve esperar de 3 a 6 meses para fazer essa troca ou essa associação. A gente deve fazer em qualquer paciente sintomático que já esteja em uso da terapia tripla. Por quê? Quanto mais precoce a instituição dessas medicações, maior a chance de sobrevida do nosso paciente. Então, aqui é uma meta-análise de 75 estudos mostrando que a associação das 4 medicações é capaz de reduzir o risco de morte por todas as causas em 61%. Então, o impacto para isso num paciente com insuficiência cardíaca é muito grande. Além disso, se a gente pensar em tempos de vida salva, esse é um estudo bastante interessante que, em um paciente de 55 anos de idade, quando eu uso as 4 terapias juntas versus usar apenas IECA e beta-bloqueador, eu tenho aqui um ganho de 8 anos de vida para o meu paciente com insuficiência cardíaca. Então, isso é uma coisa de impacto muito grande para um paciente com IC que tem uma alta taxa de mortalidade. Então, hoje, os inibidores de SGLT2 fazem parte do pilar do tratamento da insuficiência cardíaca, ao lado de beta-bloqueador, antagonista mineralocorticoide e um bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pode ser com IECA, BRA ou sacubitril/valsartana. Lembrando que ECA e sacubitril/valsartana nunca podem ser utilizados juntos. Uma medicação substitui a outra, não tem como utilizar junto pelo alto risco de angioedema destes pacientes. E, por fim, para a gente pensar, tudo bem, a gente tem agora hoje 4 medicações, eu estou dizendo que quanto mais precoce a gente utilizar essas medicações, melhor, mas de que forma eu vou fazer isso? Quem eu coloco primeiro? Como que eu começo? Quem que eu aumento a dose? Como a gente deve fazer isso? Então, existem hoje várias sugestões de como fazer essa abordagem. A primeira delas é uma sequência convencional, que começa com o inibidor de ECA, passa para o beta-bloqueador, depois para o antagonista mineralocorticoide, troca IECA por sacubitril/valsartana e, por fim, associa inibidor de SGLT2. É possível fazer essa sequência convencional? O problema é que isso pode levar até 4 a 6 meses para a gente conseguir atingir a dose. Então, existem alguns professores internacionais colocando algumas possibilidades de sequenciamento. Isso não está em diretriz, então isso são sugestões, e alguns autores sugerem, por exemplo, iniciar com beta-bloqueador e inibidor de SGLT2, depois associar sacubitril/valsartana, e depois, por fim, antagonista mineralocorticoide. Eu vou colocar aqui um pouco da minha impressão pessoal, que eu acho que a medicina está cada vez mais para um sequenciamento personalizado. O paciente com IC, nem todos eles são iguais. Nós temos perfis de pacientes com insuficiência cardíaca, aquele paciente que é mais hipertenso, aquele paciente que é mais hipotenso, aquele que é mais taquicárdico, aquele que tem disfunção renal ou hipercalemia. Então, nós podemos individualizar esse tratamento de acordo com cada perfil do paciente. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tende à hipertensão, eu posso iniciar IECA ou sacubitril/valsartana com beta-bloqueador e, na sequência, associar antagonista de aldosterona e inibidor de SGLT2. Já o paciente mais hipotenso, eu vou evitar as medicações que são mais hipotensoras, preferindo o beta-bloqueador mais seletivo, que não dá tanta hipotensão, associado aos inibidores de SGLT2, e eu só vou introduzir
de IECA e sacubitril/valsartana quando eu tiver um ajuste volêmico bem adequado. Já o paciente com gesto, eu posso entrar com 3 medicações rapidamente associado a diurético e adiar o início do beta-bloqueador para quando o paciente estiver menos congesto. O paciente com disfunção renal é o que vai se beneficiar do início de inibidor de SGLT2 o mais precocemente possível, a terapia tripla, cuidando com hipercalemia se tiver com antagonista de aldosterona. O paciente com hipercalemia, nós vamos ter que ter cuidado, evitar o antagonista de aldosterona, ter cautela com o inibidor de ECA e priorizar inibidor de SGLT2 e beta-bloqueador. O paciente diabético, eu vou sempre priorizar inibidor de ECA, afinal de contas, esse foi o medicamento descrito para o paciente diabético, mas sempre associado à terapia tripla. E aquele paciente taquicárdico, eu vou priorizar o beta-bloqueador naqueles que não estiverem congestos, seguido do restante das medicações. Então, é só uma forma, uma sugestão de como manejar essas diferentes terapias, tendo em mente que hoje nós temos, então, novas evidências que mudaram o tratamento da ICFR, pequenas diferenças existem entre os guidelines, mas todas sugerem 4 pilares no tratamento da IC, adicionando inibidor de SGLT2 à terapia tripla. E que o início precoce dessas medicações é aconselhável, tomando por base o potencial de benefício dessas medicações. E cada vez mais eu acredito que um manejo mais personalizado, ajustando a terapia guiada por guideline, é a melhor estratégia para o nosso paciente. Aproveito para convidar vocês para um curso que começou no dia 24, online, sobre as diretrizes aplicadas à prática clínica. Nós teremos todas as diretrizes que estão comentadas aqui nesse curso e que fica disponível para quem se inscrever agora, ainda pode retornar e assistir as 2 primeiras aulas. São 7 aulas no módulo insuficiência cardíaca, teremos o módulo hipertensão, vou convidar o João para fazer o módulo de síndrome coronariana aguda e também de valvopatias. Obrigada para todos. Obrigada, doutora.